Bom, gente, para acabar então, só falando aí sobre essa questão dos aspectos sociais, acho que o principal que vocês devem ter, a principal questão que vocês precisam ter em mente é essa noção do papel que a escravidão teve nas relações sociais do Brasil colonial do século XVI. Isso vale para o século XVII, vale para o XVIII e vale para o XIX, tá? Então a gente pensar que essa sociedade colonial ela é completamente moldada, cimentada, baseada nas relações sociais de escravidão, tá? Só fazendo um parênteses, naquela aula de conceitos a gente acabou, eu acho que eu falei brevemente disso também, mas eu acho que outros professores que tocarem nessa questão da escravidão devem também comentar isso. Mas essa escravidão ela é diferente. O que aconteceu na modernidade, a escravidão moderna, ela é muito diferente do que da escravidão que existia na Grécia, que existiu em Roma, ou na própria escravidão, nas relações de escravidão que existiam no continente africano, mesmo na chamada Idade Moderna. Há duas questões, há muito mais, né, uma discussão bastante estudada dentro da história, enfim, mas há duas questões principais que eu acho que vocês precisam ter em mente e que eu acho que são mais importantes de diferenciar o que foi esses dois tipos de escravidão. A primeira é que na escravidão moderna, e nesse tráfico negreiro que existiu durante a Idade Moderna, e que o Brasil foi um dos principais ativos, é de que o europeu inseriu essa dimensão mercadológica dentro dessas noções de escravidão. Então, a ideia de comprar, negociar, trocar como se fosse um produto pessoas, trocar pessoas como se fosse um produto, começou com os europeus nesses séculos da Idade Moderna, né, nesses períodos da Idade Moderna. Então, assim, essa dimensão mercadológica ela não existia na antiguidade e tampouco existia dentro das relações de escravidão que existiam dentro do continente africano, que por sinal eram muito próximos do que era praticado na antiguidade. Então, são escravidão que acontece por guerra, por dívida, ou por nascimento, que eram as mais comuns. Né? Não havia essa dimensão comercial de obter lucro e de transformar isso num mercado de pessoas antes da Idade Moderna. Então, essa dimensão mercadológica é o que foi introduzida por essa escravidão moderna que os europeus identificaram, criaram. Né? A outra questão, para além da questão mercadológica, é a dimensão étnica e racial desse processo. Na escravidão moderna, o componente étnico-racial ele não existe. Ser negro não é uma condição que te torna inferior e, portanto, você é considerado um escravizado. Tá? Essa dimensão racial, essa noção de raça, ela vai ser criada também na modernidade e ela é o que vai basear a justificativa religiosa ou científica, política, filosófica da escravidão moderna. Ou seja, essas pessoas que saem do continente africano como escravizadas, elas podem ser escravizadas com base na questão da cor, tá? Ou seja, são pessoas consideradas inferiores, são pessoas consideradas sem alma e que, portanto, podem ser escravizadas. A igreja, por exemplo, reconheceu isso e que a escravidão, na verdade, o trabalho forçado seria uma das formas não seria de civilizar propriamente dito, mas de levá-las, de oferecer uma certa rendição ou uma dignificação daquelas vidas, daquelas pessoas ainda em vida. Né? Então, essa dimensão étnica, essa dimensão dessa invenção, né, essa noção que foi construída sobre raça, ela é fundamental para entender a diferença de escravidão moderna. Então, escravizava-se na modernidade porque a questão racial era um critério para definir quem poderia ser escravizado ou não. Tá? Isso não existe na modernidade, é muito importante ter isso em mente. Então, e essa questão racial é basicamente a que constrói, a que sustenta aí essa sociedade colonial do século XVI e XVII, que é o que a gente está trabalhando aqui especificamente. Tá? Então, o escravizado, e essa própria noção do escravizado, ela também acaba sendo uma discussão importante, porque você chamar uma pessoa de escravo, por exemplo, é como se você estivesse chamando ou considerando que a condição de escravo é a condição natural dessa pessoa, mas na verdade é uma condição que ela se torna durante o processo de escravização. Então
ela se torna uma pessoa escravizada, no sentido de que aquela não é a condição natural na qual ela vive, né, ou deveria viver. Então, essas pessoas que eram escravizadas, elas eram a medida para tudo e a referência, né, para todas essas relações sociais. Tá? Então, as próprias noções de liberdade, a noção do ócio, do trabalho, tudo tem a ver, tudo está relacionado com a dimensão da escravidão. Então, para você ser considerado ser livre naquele período, a dimensão de liberdade era única e exclusivamente relacionada com o fato de você não ser uma pessoa escravizada, tá? E o trabalho manual, o ofício mecânico, era geralmente destinado para essas pessoas como que eu posso dizer? Com as pessoas que eram escravizadas, já que o trabalho era algo que não era destinado para os nobres que, em geral, se dedicavam ao ócio, né, ao trabalho contemplativo, pensativo, e, portanto, esses ofícios manuais, o trabalho manual era destinado lá para os escravizados. Tá? Então, essa própria noção do trabalho e do ócio define muito o que é ser escravo ou não. Tá? E, obviamente, quanto mais escravizados um senhor tinha, maior o status social e econômico que esse senhor detinha. Tá? Para além disso, né, além dessa questão da escravidão, ela é muito mais importante ela deve ser tomada, pelo menos imagino, com quem vai discutir com vocês o século XIX também, porque é durante o segundo reinado que a gente vai ter tanto um ápice aí do processo de, de chegada, né, de negros escravizados no Brasil. Então é meio que o apogeu, o ápice do tráfico negreiro, né, na América Portuguesa e depois também no Brasil o Império. E principalmente é durante o período imperial em que as discussões sobre a abolição, sobre a formação aí do movimento abolicionista, que foi o primeiro grande movimento de caráter nacional, né, político, filosófico, né, de caráter nacional, adquiriu durante o reinado até o segundo reinado, principalmente, até o momento em que foi abolido em 1888. Tá? Uma outra dimensão importante é de pensar que essa estrutura social ela é calcada principalmente nas relações de escravidão, mas também nas noções de família que existiam nesse período, que é basicamente uma estrutura patriarcal, no qual o senhor de engenho, o patriarca da família, concentra ali ao seu redor, né, todas as pessoas daquela família e mesmo seus agregados. Né? Então é uma estrutura patriarcal, o senhor de engenho geralmente está no topo dessa sociedade e o escravizado nessa pirâmide. Tá? Então, a sua esposa, os seus filhos, os outros familiares ou funcionários que trabalham na Casa Grande ou no seu próprio engenho estão próximos sempre desse senhor de engenho aí, ou seja, a família toda centrada no patriarca, nessa figura masculina do que existia nesse período. Tá? As diferenças sociais, então, elas são estabelecidas com a base nesses critérios étnicos, né, já que a raça é uma condição que te confere o caráter de escravizado ou não, e portanto é um caráter de diferenciação social, e a própria questão do nascimento, no sentido de você ser nobre, né? A gente está falando de uma sociedade do antigo regime, então se você nasce nobre, você é nobre para o restante da sua vida. Tá? Há condições sociais que impedem a mobilidade social nesse período, né? Que é a questão do nascimento, a questão dos privilégios de nascimento. E para além disso, a gente tem uma dimensão também que está relacionada com esse quinto tópico dos cristãos novos, que é o fato de que se você possui na família, né, uma herança, seja de um meio escravo, ou de um indígena, ou de um próprio judeu, você é considerado uma pessoa de sangue impuro. Tá? Você não é uma pessoa de sangue puro e, portanto, você não pode ocupar, por exemplo, os cargos na administração, na burocracia estatal, principalmente nas câmaras municipais. Os cristãos novos, eles eram pessoas livres, tá? A diferença aí é que era o nome dado para os judeus, os antigos judeus, que eram convertidos ao cristianismo, tá? O judeu ele era considerado também uma pessoa de sangue impuro, né? Então, essa nomenclatura do cristão novo, essa ideia do cristão novo, é exatamente para diferenciar esses novos cristãos dos velhos cristãos, ou seja, são pessoas puras ou não de sangue, por mais que elas professassem, pelo menos em teoria, a mesma fé. Tá? Isso era muito... Por que eu coloquei pelo menos em teoria?
porque era muito comum, inclusive os cristãos novos eram bastante perseguidos por conta disso no período colonial, porque muitos eram acusados de maneira escondida, né, no âmbito privado, de continuarem professando, por exemplo, a fé judaica, tá? E como se fossem cristãos somente aí na sua vida pública, enfim. Então era muito comum que sofriam bastante perseguições em relação a isso, e muitos inclusive vinham para o Brasil, ou para a América Portuguesa, né, fugindo exatamente dessas perseguições religiosas que eles sofriam no continente europeu, principalmente com a atuação da Inquisição portuguesa ou Inquisição espanhola. Uma outra questão importante é de que esses cristãos novos eles tinham uma atuação bastante presente aí no comércio, né, no financiamento de engenhos ou de outras atividades comerciais. Então eles tinham essa importância nessa vida financeira e econômica do Brasil colonial. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. E aí na próxima aula, já deu 11 minutos aqui, na próxima aula a gente vai falar então sobre o século XVII, principalmente sobre as invasões estrangeiras que o território da América Portuguesa conheceu no século XVII. Beleza?